Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, prof. Bom dia. Oi, prof. Bom dia, Manu. Bom dia, prof. Bom dia, Miguel. João, bom dia. Isa. Bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Bom dia. Tá? Oi, Gu. Bom dia, Matheus. Mandei a tarefa na plataforma. Arthur. Bom dia, professora. Bom dia, Manu. Que mais? Ô, professora, você viu que eu postei lá na plataforma? Eu vi, eu respondi quem postou. Tá bom? Ontem. Eu respondi ontem. Eu vi. Meus amorzinhos. Oi, tudo bem, Isis? Bom dia. Oi, João. João Pedro. Meus amores, por gentileza, vão mandando no chat. Vocês já estão mandando, né? Com o nominho de vocês e a turma, por gentileza. Nossa, vocês estão muito organizados. Parabéns, viu? Que sala organizada. Muito legal. Vamos esperar um pouquinho para ver se chega todo mundo. E daí, passaram bem a semana? Passaram? Sim. Sim, Que bom, né? Hoje eu vou ter duas provas. Duas provas? Ah, hoje é dia de prova? Vai ser? Não, é no inglês. Tem prova escrita e fazer um texto. Um texto. A minha Vai tirar de letra isso? Hoje? A minha Hoje você vai ter? Sim, hoje. Sim, Eu hoje. também. Eu vou ter as mesmas Fácil, provas. vocês vão ver. Vai dar tudo Escrever certo. o texto. Tá bom? A escrita e a... E no meu aniversário vai ser a de falar. Meus amorzinhos, eu vou colocar a tela para a gente iniciar nossa aula, tá bom? E quem for chegando vai colocando o nominho e a turma, tá certo? Não respondi, Miguel? Tem certeza? Não apareceu para você? Eu vou olhar lá, tá bom? Mas eu respondi, viu o seu? Você vai dar tarefa hoje? Não, né, Tia? Professora, Por favor. o meu você também Eu não pretendo respondeu. dar, mas era bem facinho e daí eu dou um prazinho maior, tá bom? Combinado? Ó, Bem facinho, tipo, daquele negócio, daquele projeto? a gente vai falar sobre isso agora, tá bom, Gu? Ó, vamos começar. Então, a nossa aula. Vamos primeiro retomar a aula anterior, certo? Como eu vi que muita gente entregou, fez super bem feito. Tem gente que tirou foto, tem gente que desenhou, tem uma galera que escreveu, né? Tem gente que desenhou e escreveu, tá certo? Então, o objetivo geral da nossa aula, meus amores, era vocês perceberem o que existia em volta de vocês, tá certo? Porque nessa quarentena, a gente teve um pouquinho mais de tempo para observar as coisas. Eu sei que vocês têm muitas atividades na escola agora, mas mesmo assim, porque fica mais em casa, né? Então não pode sair, então você fica ali em casa e tem esse tempo para observar o que está em sua volta, tá certo? E isso que eu queria perguntar para vocês. Na foto de vocês ou no desenho, vocês conseguiram observar alguma coisa de diferente que vocês nunca tinham visto? Às vezes uma sacada. Não. Não, Mas já eu é porque eu tinha visto uma vez, porque tá em reforma essa casa aqui. Que tá na minha frente aqui a casa. Não, assim, às vezes uma sacada de alguém que tem muitas plantas e eu nunca tinha reparado, ou um bichinho que mora no apartamento da frente, sei lá, um gatinho que fica na janela e eu nunca tinha percebido. Que nem no pessoal da outra sala me falou assim, ai, prof, tinha uma casinha de madeira que eu nunca tinha reparado no meio de um monte de prédio e eu vejo a pontinha dela, né? Então, são coisas que a gente nunca reparou. É isso que eu queria perguntar para vocês. Mas se não, ai, professora, eu observei e estava tudo igual. Não. Quem não conseguiu mandar, não tem problema, pode tentar de novo, tá bom? Não tem problema, vai ficar aberto lá. Tia, você viu o desenho do Igor? Eu vi agora, eu comentei até. Achei lindo. Ó, a atividade, ela foi fácil ou foi difícil, pessoal? Fácil. Muito fácil. Fácil, né? Fácil. Então, será que a gente parar
para observar, para ter um tempo para gente, para contemplar algo, para ver se eu gosto ou não gosto daquilo, é fácil. Só falta a gente parar e fazer isso, né? Esse era o objetivo da atividade, né? Vocês perceberem isso. Tá certo? Vamos pro próximo. Ó. Hoje a gente vai falar do gente de fibra, tá? Então, eu não vou usar a apostila hoje. Vocês estão na apostila 1, né? É isso? Vocês estão Só com a tem a apostila de última. filosofia aí? Vocês estão com a apostila 1, não é? Sim. Certo? Então, hoje eu não vou usá-la. Hoje a gente vai falar do gente de fibra. Quais gente de fibra vocês já fizeram com o professor Wagner? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Gandhi, Maria Teresa e a Madre Teresa, Zilda Arnes. a Zilda Zilda. Martin Luther King. e o Martin Luther King. Foi isso. Acho que foi só. Zilda. Então, o Gandhi, a Madre Teresa, a Zilda e o Martin Luther King. Hoje nós vamos falar de outra pessoa que é considerada um gente de fibra mundial, tá certo? Nelson Mas Mandela. antes disso, antes de eu falar dessa pessoa, deixa eu falar um pouquinho para vocês do projeto. Acho que o professor Wagner já falou, mas eu quero falar um pouquinho também, tá? O ano passado, eu acho que só para a turma da tarde que eu comentei, mas para as turmas da manhã, no qual eu dava aula de empreendedorismo realmente, eu até levei o caderno para vocês verem. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram disso? Que era da turma da manhã do ano passado, do 5º ano do ano passado. Então, o projeto Gente de Fibra, ele conta a história de personalidades que dedicaram suas vidas a perseguir seus valores. Então, eles tinham valores humanos, né, extremamente enraizados nele, e eles lutavam por aquilo, e não para benefício próprio, e sim em prol de muitas pessoas, tá certo? Então, essas pessoas que são escolhidas para a gente homenagear, elas são perfeitas? Não, elas são seres humanos, tá certo? Então, elas têm sim suas fraquezas, os seus problemas, mas algumas das atitudes dela foram valoráveis, né? Foram extremamente importantes, tá? O objetivo é representar o verdadeiro sentido do amor ao próximo, da solidariedade, do senso crítico e reconhecimento da importância de suas atitudes no mundo. Então, a partir do momento que eu conheço a história, a biografia de algumas pessoas, eu começo a ter um senso crítico, quer dizer, eu começo a ter a opinião sobre aquilo. É isso que eu quero de vocês, certo? Vocês entenderem o que aconteceu naquela época, naquele país, né? Por que as pessoas tiveram aquelas atitudes, né? Por que era aquela atitude? Ela tinha amor ao próximo? Qual que foi a importância dessa atitude em relação à sociedade que ela vivia na época? Tá certo? E com isso, galera, que o coração de vocês se enche de vontade de construir um mundo melhor. Que é isso que eu preciso de vocês, tá? Vocês são o futuro do nosso país, né? Então, o objetivo principal desse projeto é plantar no coração de cada um de vocês a força para construir um mundo melhor, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, tá certo? Vocês entenderam o porquê do projeto? Então, o projeto não é brincadeira, o projeto é muito sério, tá bom, meus amores? E tem esse objetivo, tá bom? E fora que é muito gostoso a gente saber da vida de algumas pessoas e o porquê que elas fizeram aquilo, tá bom? Todo mundo manda um joinha, quem entendeu o que é o projeto em si, entenderam? Certo? Manda um joinha para mim aí. Hoje nós falaremos sobre Nelson Mandela, tá? Nelson Mandela, pessoal, ele é da África do Sul, ele era, né, da África do Sul. Ele foi presidente da África do Sul e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele. Tem um pouquinho a ver com Martin Luther King, né? Para vocês perceberem, depois no final eu faço essa liga. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, eles têm uma ligação. Todos têm, né? Todos gente de fibra. Mas esses eles têm porque, assim, Martin Luther King lia muito Gandhi, né? E a luta de Mandela é muito parecida com a luta de Martin Luther King, tá certo? Então é isso que nós vamos ver, tá? Tenho certeza que vocês
já ouviram falar de Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, não? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Mas Nelson Eu pensei que Mandela, ele era brasileiro. tem alguém nessa turma que já foi para a África do Sul? Já foi passear lá? Não? Minha mãe já foi, só que ela me contou algumas coisas de lá. Contou? Então, depois você conversa com a sua mãe, porque quando você entra na África do Sul, galera, Nelson Mandela é idolatrado por aquele povo, né? Então tem o rosto dele pichado, né? Pichado não, desenhado em prédios, tá certo? E existem homenagens dele pelo país todo. E a gente vai saber por quê, certo? Deixa eu ver aqui, quem quiser mandar mensaginha. Oi? Um amigo do meu pai, ele já foi para a África e para os Estados Unidos. Ele falou que os Estados Unidos não é muito legal, não. Ele achou a África mais parecida com a gente. Interessante. Mais parecida com a gente, né? Até a temperatura, tudo, o jeito. Eu nunca fui para a África do Sul, né? A minha irmã já foi e o meu cunhado já foi. Então, eles me relataram muita coisa, eu peguei muitas fotos. E assim, eu li muito a respeito disso, né? E é um país que eu tenho vontade, sim, conhecer. É parecido com o Brasil, tá? Então, Nelson Mandela, galera, ele nasceu em 18 de julho de 1918, tá? Olha lá. Depois eu vou falar quando ele morreu. Ele morreu em 99, tá? Ele não morreu faz muito tempo, não. Ele é da etnia Xhosa. O que é isso, professora? Então, a África do Sul, galera, foi colonizada pela Inglaterra, por ingleses, certo? Então, a língua oficial da África do Sul é o inglês. Só que também existem as etnias, como se fossem tribos africanas, tá certo? E essas tribos têm seus próprios dialetos também. E o Nelson Mandela fazia uma parte de uma dessas tribos. Então, dentro da África, existem muitas línguas por conta dessas tribos, tá certo? Somente algumas crianças dessas tribos iam para o colégio para estudar, para falar o inglês, né? E o Nelson Mandela foi com 9 anos para a escola, só depois que o pai dele faleceu. E ele, lá na escola, ele recebeu o nome de Nelson. Mandela já fazia parte do nome dele, da tribo. Mas lá na escola, a professora colocou um nome em inglês nele, que seria Nelson, tá? Porque o nome dele é muito difícil. Para melhorar a comunicação. E ali, a partir daquele momento, o Nelson Mandela nunca mais parou de estudar, né? Então, ele continuou estudando, mesmo com dificuldade. A África do Sul, gente, ela era, desde quando o Nelson Mandela nasceu, por conta dessa colonização inglesa, europeia, ela era extremamente racista, né? Aí você fala, professora, mas a África tem um monte de gente negra. Mesmo assim, existia lá a segregação, seria o apartheid, que a gente vai falar daqui a pouco, onde negros e brancos, eles não podiam ficar juntos, tá certo? Mesmo assim, o Nelson Mandela estudou direito. Podia estudar. Poucos negros estudavam por conta dessa segregação, gente, dessa separação, tá certo? Nelson Mandela começou a estudar e lá na faculdade, gente, ele começou a falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque ele cresceu achando que o negro era inferior, tá certo? Todo mundo falava isso para ele. A partir do momento que ele foi para a universidade, ele falou assim, não, tem alguma coisa errada, né? Aí ele foi para a luta, ele começou a se envolveu-se na oposição do regime do apartheid. Tá? Então ele começou, não, eu vou lutar pelos direitos dos negros, pela minha raça, tá? Daí lá na universidade ele foi até expulso de tanto que ele fazia manifestações referente a isso. O que foi esse apartheid, gente? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Não? Já, Miguel? Eu não. Não? Foi um regime de segregação racial implantado na África do Sul em 1948. Então, como é que funcionava, galera? Vocês não vão acreditar. Existia, eu não sei, quando vocês estudaram Martin Luther King, é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos também. Existia, tá vendo o banco que tem essa imagem?
Num banco tem brancas e no outro banco tem negros, tá certo? Vocês estão vendo? Era assim que funcionava. Um negro jamais poderia sentar no banco do branco, tá? Era escrito reservado para negros. Somente ali ele podia sentar, tá certo? Banheiro, somente o banheiro de negro. Hoje a África do Sul ainda existe lá como faz parte da história deles para a gente visitar esse banheiro de negros, tá? No ônibus, o banco era reservado para negros, certo? Um branco, o negro não podia sentar do lado de um branco, jamais, tá certo? Era crime fazer isso. Um branco não podia, o negro não podia casar com branco, era proibido casar, não podia casar, não podia misturar raça, tá? Eles não podiam ser donos de terras. Ah, eu tenho dinheiro para comprar terra. Não pode, mesmo que você tenha dinheiro, tá certo? Eu tenho dinheiro para comprar uma casa no meio do bairro branco. Não pode, tá? Você tem que ficar onde o negro é para ficar. Isso é apartheid. Era marcado isso. E vocês acham que os governantes eram negros? Os governantes eram todos brancos, tá? E esse regime, gente, ele durou muito tempo. E o Nelson Mandela começou a lutar para isso, para acabar. Na verdade, o Nelson Mandela ele não queria que os negros dominassem a África do Sul. Ele queria uma igualdade, só isso, tá? Que os negros tivessem os mesmos direitos dos brancos. Em 1944, Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, quer dizer, ele é como se fosse um partido político, tá? Se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. Então, ele era um partido político e ele lutava em relação a isso. Ele entrou em outra universidade para terminar o curso dele, tá? Como ele fazia muitas manifestações, ele acabou sendo preso em 1962, tá? Por conta dessas atitudes dele, porque ele gostava de falar, pô, vamos pra rua, vamos manifestar, tá certo? E em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua. O que é prisão perpétua, gente? Alguém sabe? Fica preso até a morte. Muito bem, que vai ficar lá pro resto da vida. Até morrer. Até morrer. Não que é pena de morte, não é que vai matá-lo na prisão, mas ele vai ficar, não tem prazo para ele sair, né? Por que, professora? Só por isso, porque ele era contra, né? Então, o governo achou que ele fazia mal para o país. Se ele ficasse livre, a consequência ia ser trágica, né? Então, colocaram essa prisão perpétua para ele, tá? Mas ele ficou durante 27 anos preso. Nesse meio tempo, lá em 1980 e pouco, foram oferecer a Mandela, falar assim, olha, se você, eu te solto, mas acabou, você não vai ter que mais fazer manifestação, não vai mais lutar, nada, tá bom? Aí ele não aceitou. Ele falou que ele não queria isso. Ele queria continuar lutando. Então ele continuou preso. Mas em 1990, ele conseguiu a liberdade porque um presidente branco, mas que era contra o apartheid, livrou Nelson Mandela. Tá certo, gente? Esse Frederick Cleage, certo? Ele foi lá e falou assim, não, Mandela tem que ficar livre. Aí, somente 27 anos depois, então, gente, vocês imaginam uma pessoa 27 anos presa porque tinha um ideal, né? Vocês imaginam isso? É uma vida. É muito tempo. Lá dentro da prisão, professora, mas daí? Lá dentro da prisão, gente, ele continuava lutando do mesmo jeito. Ele gostava de escrever cartas para os amigos dele, né, de partido, e ele gostava de escrever na língua dele, na língua da tribo. Aí os guardas não entendiam, porque os guardas eram brancos e só entendiam inglês, tá? Então eles tinham uma maneira de se comunicar dentro da prisão diferente, tá? Para ele continuar essa luta. Ele saiu lá em 1990 e em 1994 ele tornou-se o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Tá certo, gente?
Em 94 ele ganhou. Essas imagens são reais, tá? Se vocês pensarem que nós estamos em 2020, não é muito tempo assim, né? Imagina, em 94 ainda, esse país ainda vivia esse apartheid, vivia essa segregação, onde negros e brancos não podiam se misturar, tá? Com isso, ele ganhou um respeito internacional ao liderar essa luta. Professora, essas imagens foram renovadas, né? Essas imagens são de 1994. Nossa, as câmeras já eram assim. Boa, não é? Você achou ruim? Não, porque eu achava que ainda era umas câmeras meio... Não, é boa ainda, Não. 94. Não, Eu, quando eu era criança, Não, tenho achava que foto seria assim, ótimo. colorida. Eu nasci em 82. Gente, isso aqui, galera, ele ganhou o respeito internacional, né? E ganhou assim, então quer dizer, o mundo começou a olhar para a África do Sul e falar assim, eu vou te ajudar a acabar com esse apartheid, eu vou te ajudar, certo? E ali começou o Nelson Mandela acabou com esse apartheid a partir do ano que ele foi presidente, tá certo? Foi fácil? Não, não foi. Ele ganhou, gente, que eu esqueci de colocar ali, ó. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993, tá? Pela luta dele. Ele e o presidente que libertou, tá, gente? Os dois dividiram o Prêmio Nobel da Paz, certo? Aqui, galera, eu coloquei um trecho de uma reportagem do Globo, do Esporte Espetacular, que é uma parte da história do Mandela que eu acho assim lindíssima. Tá lá, ó. Momento histórico em 1995. Mandela usa a Copa do Mundo de Rugby para unir a África do Sul. Você sabe aquele jogo de rugby, que é tipo um futebol com as mãos? americano, só que tipo, não usa protetor. Lá na África do Sul, esse esporte é o tradicional. Como aqui o futebol na África do Sul é o rugby. Certo? Daqui a pouco eu falo para vocês o nome dele. Eu tenho que escrever, porque é bem difícil, tá? Da tribo, né? Tá falando, né, Miguel? Aí eu falo para vocês. Gente, esse esporte era muito tradicional, só que tinha o quê? O que acontecia? O esporte tinha essa segregação. Então, o negro não torcia para a seleção da África do Sul de rugby, apesar de ser o esporte mais popular do país, porque no time não podia ter negros, era proibido, tá? Então, só branco fazia parte da seleção. O treinador era branco, tudo era branco. Então, o negro, se ele quisesse ir para o estádio assistir um jogo de rugby, ele tinha só o lugar para ele ficar reservado, era um lugar bem ruim. Então, ele não torcia. Então, o esporte separava o país. Como se bota limite de linha? O que, gente? Depois eu falo para vocês da atividade, tá? Fica tranquilo. Aí, meus amores, é o seguinte. Esse esporte era o significado ali da segregação. Ó, lê para mim. Alguém quer ler para mim esse primeiro parágrafo, por gentileza? Posso ler? Lê para mim. Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo? Até porta junto. Eu quem? Miguel? Lê para mim, Miguel, por favor. Por muitos anos. Por muitos anos, o rugby foi visto como um esporte separatista na África do Sul. A seleção do país era vista pelos negros como um símbolo de opressão. Antes de Nelson Mandela, no entanto, durante a Copa do Mundo da modalidade em 1995, mudou a história daquele lugar. Pela primeira vez, negros e brancos estavam juntos. Gente, em 1995, o Nelson Mandela foi pro jogo de rugby, tá? E anunciou na televisão que ele ia, porque era a final da Copa do Mundo da África. Era um time africano contra um time inglês. E ele chegou e falou assim, gente, falou pros negros, vamos pro estádio, vamos torcer, é nosso país, vamos honrar o nosso país, vamos torcer, tá?
E os negros foram. Nesse dia, os negros foram para esse estádio torcer por esse time que só tinha brancos, tá? A Copa de 1995 não era sobre um time, era uma história sobre nós. Ele falou, negros e brancos torcendo para a seleção que representava a África do Sul. Então, ali não estava falando de raça, de cor, ali estava falando da África do Sul, do país África, tá certo? Então, ele falava assim, ó, vamos nos amar, vamos amar o nosso povo, vamos amar nosso país, vamos lá. E ele fez um discurso lindíssimo nesse dia. Esse filme, gente, eu não sei se alguém já assistiu, tem alguém que já assistiu? Se alguém assistiu, me fala, chama Invictus, tá? Conta a história desse jogo de rugby. Conta a história desse jogo de rugby. Eu vou passar um pouquinho para vocês o trailer, tá? Daí eu vou falar um pouco desse filme. Mas for, galera? Eu já vi esse filme. Já viu? Daí a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, professora, ele jogou o jogo de rugby ou ele só Não, assistiu? ele não jogou. Ele só estava na... Ele era presidente, entendeu? Sim. E ele foi. Os negros não iam assistir. A partir daquele dia, não existia mais apartheid no país, você entendeu? Porque quando ele foi presidente, já não existia mais. Então, os negros podiam ir para o estádio, eles podiam sentar onde eles quisessem, tá? Não precisavam, não tinha mais vaga reservada. Só que eles não iam. Eles não iam porque eles falavam assim, não, esse jogo aí é só para branco, não é para negro. Então, existia, esse apartheid continuava. Então, o que Nelson Mandela pensou? Não, eu vou atingir pelo esporte. E vocês têm que ser nacionalistas, vamos torcer para o nosso país. Ele foi lá na televisão, falou, e depois ele fez um discurso no próprio jogo, tá? Entenderam, galera? O filme é bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É o trailer, é deles que rapidinho. ganhou? Peraí, gente, deixa eu ver. Our future seems very bleak. We need your help. We need inspiration. Ele wants us to win the World Cup. Do diretor Clint Eastwood. This is the time to build our nation. Times change, and we need to change as well. This ain't your future. Today, I am afraid to do that. I am no longer fit to lead. This country hungry for greatness. Invictus, 29 de janeiro nos cinemas. É lógico, gente, que esse filme ele foi filmado por um ator, né, que fez o papel do Mandela, tudo, né? É uma simulação do que aconteceu nesse jogo. Mas é um filme bem legal, vocês podem assistir, a classificação livre, tá? Professora, um dos atores eu conheço que faz esse filme. Quem que já assistiu, fala pra mim o nome, que eu não tô conseguindo ver todo mundo, amor. Eu conheço esse ator. Eu assisti esse O filme. Henrique Bueno. Ei, Henrique, você assistiu? Você gostou? Nossa, muito emocionante. Professor, o forte, Rafael né? também assistiu. O Assistiu, Rafael. Rafael? Gente, é um Sim, filme é bem forte, não bom. é, galera? Quem assistiu? É um filme forte. Mas é forte porque é legal impactar desse jeito, né? Então, ele foi um líder que fez muito bem para a África do Sul, quer dizer, fez muita diferença, tá? Deixa eu só explicar a atividade para vocês, que daí eu falo um pouco da vida pessoal dele aqui. Professora, também eu gostei muito do filme, que é um dos atores que faz, ele é um ator que eu gosto muito, que é o Morgan Freeman. Ah, então, é bom, né? Gosto muito, Ele é ele faz ótimo. várias coisas, né? Ó, aqui eu coloquei algumas frases de Nelson Mandela, tá? 4 frases. Escolha uma das frases abaixo e a interprete. Qual mensagem Nelson Mandela pretendia passar? Explique. Responda na plataforma. Ou você vai responder lá naquele lugar da tarefa, sabe? Reservado. Você pode digitar lá, ou você escreve num papel e manda foto para mim, não tem problema, como você achar. Vai valer 10 pontos para o segundo bimestre. Ah, professora, mas quantas linhas precisa ter? Gente, eu vou falar para vocês assim, a gente tem que ter coerência do que a gente está fazendo, né? Eu não vou fazer algo... Lembra que eu falei que esse projeto é extremamente importante, né? Vocês podem colocar a opinião de vocês. Por exemplo, a grande glória da vida não está em nunca cair, mas se levantar a cada vez que caímos. O que isso quer dizer? Ah, professora, quer dizer que a gente tem que ter força, tem que buscar força para se levantar toda vez que a gente tem um problema na nossa vida, né?
Aí eu posso até falar que Mandela é um exemplo disso realmente, ou que outro gente de fibra que eu conheci também seja, tá certo, galera? É isso que eu quero de vocês. Eu não vou estipular número de linhas, mas eu preciso que vocês sejam coerentes no que fazem, tá? Eu vou escrever lá na plataforma que eu não coloquei um prazo para vocês entregarem isso. Eu vou colocar até o dia 25, pode ser? Tá bom? Valendo 10 pontos. Depois eu vou pedir uma outra atividade que vai valer um pouco mais de ponto, mas em outra aula sobre outro assunto. Tá certo? Entenderam? Professora, eu acabei de tirar foto, eu já vou fazer, tá? Tá. Mas alguma dúvida sobre a atividade? Prof, eu não entendi Ah, o que tem que fazer. Você vai Eu vou ter que escolher uma explicar dessas uma dessas frases? quem tá falando aí? O Igor? É, o Igor. Igor, você vai escolher uma dessas 4 frases e vai falar para mim o que você entendeu dessa frase. Só isso. As coisas, por exemplo, essa primeira. As coisas sempre parecem impossíveis até que sejam feitas. O que ele quis dizer com isso? Ai, tia, parecem difíceis, mas quando é feito... Pode pôr um exemplo? Pode pôr um exemplo. Tá bom? Eu respondi essa na plataforma. Tá certo? Meus amores, até semana que vem, tá certo? Beijo. A nossa hora é muito curtinha, queria ter mais tempo. Até semana que vem, meus amores. Beijinho. Tchau, prof. Deixa eu ver aqui onde que eu fui. Tchau, prof. Tchau, meus amores. Se tiver dúvida, fala lá, tá?